a questão dos robôs estão chegando. Daí uma pergunta que se faz, porque de uma hora para outra vão surgir esses humanoides, esses robôs humanoides, que são robôs que não estão presos a uma linha de produção, a uma caixa. Muito bem, eu estava analisando e comparando duas coisas. Por que se fala tanto nessa questão de humanoides e, por exemplo, o Elon Musk está lançando o produto dele por 20 mil dólares, enquanto que os outros diriam assim, ó, tem que ser em torno de 100 mil dólares. Bom, a gente pode comparar a história dele com a dos carros. Né? Ele conseguiu fazer um preço muito mais acessível em lançamento de carros elétricos, que na verdade eram lançamentos, comparados a outros carros, né, a combustão ou híbridos. Mas muito bem, falando do robô do Elon Musk, né, da Tesla, ele é 1,70 m com 57 quilos. Né? O que faz a diferença desse robô em relação aos outros? É que eles já têm tudo isso nos carros elétricos, nos carros autônomos. Então, na medida que eu já tenho todo o sistema, um carro autônomo quase que é um robô. Ele só, né, não tem a locomoção, não tem as atividades, né, humanoides. Então, na medida que tu começa a olhar e dar uma estudada, que nem eu fiz, ele tem 8 câmeras, o robô da Tesla. Né? Então, ele consegue com essas câmeras olhar tudo em redor, como um carro. Né? Outra coisa, ele tem um computador, né, e um processador, assim como os carros. Então, quer dizer, já está desenvolvido há muitos anos a tecnologia e agora é só ajustar ela para funcionar em menor tamanho dentro, né, dessa carcaça humanoide. Outra coisa também, né, a questão do monitor frontal que ele tem no seu peito é como se fosse o cérebro, o coração do robô. E algumas informações ele consegue caminhar, né, a 8 quilômetros por hora. Então, quer dizer, dá para fugir do robô. Né? Ele consegue levantar 68 quilos e carregar 20 quilos. Então, ou seja, o deslocamento dele com 20 quilos, ele consegue fazer isso tranquilo. Outra coisa muito importante é entender como é que funcionam as redes neurais, ou seja, a inteligência artificial dele. Então serve a mesma coisa que a inteligência artificial do carro. Precisava ser muito eficiente, muito rápido, com milhões de parâmetros. Isso segue a mesma linha, né? E outra coisa também, para um carro detectar as coisas, ele tem que ser muito rápido. Então o delay, o tempo de espera, tem que ser muito baixo. Isso ajuda também já a ter as soluções prontas do robô. Bom, o que me chamou a atenção também, né, que é o preço. Então, se nós fizermos um cálculo, hoje, para um salário, digamos, mínimo de um profissional, em 2, 3 anos, está se pagando esse robô comparado a um trabalhador normal. Você imagina num país desenvolvido, como isso vai se tornar barato, segundo a visão de Elon Musk. Então, quer dizer, em poucos anos, talvez em 5 anos, nós vamos ver muitos robôs na praça, porque a substituição do trabalho que a gente acha que é perigoso, a questão do trabalho, por exemplo, um robô pode trabalhar 24 horas, a questão é a bateria. Né? E talvez ele mesmo pode trocar. Imagina eu, na minha limitação, diria, ele tem 2 baterias. Eu posso tirar uma, colocar outra, deu carga, tirar outra, põe a outra, ou seja, eu posso, né, ele mesmo se trocar as baterias. Se ele tem mais do que uma, ele nunca vai parar. Ele pode trabalhar à noite, então nos sistemas, né, de infravermelho e outro tipo. E uma outra questão também é como ele vai lidar com o trabalho geral. Né? Hoje a gente já vê o reconhecimento de imagem, o treinamento de imagem, né, a identificação das coisas. Então, uma das coisas que eu vi que a Tesla faz, internalizou, o treinamento das máquinas. Né? Como você quer que o robô vai trabalhar. Então, eu poderia dizer o seguinte, esses robôs inicialmente não vão ser de serviço geral. Mas eu poderia treinar como ele fazer o serviço de uma cozinha, como ele varrer uma casa, como ele plantar alguma coisa. E se nós pensarmos que, né, no valor, é bem interessante essa visão. Então, talvez ele vai chegar muito rápido. E finalizando, né, ultimamente, esse ano, o Elon Musk falou que em pouco tempo o robô dele vai estar em escala e ele espera vender mais robôs do que carro. Ele falou em torno de 10 a 20 bilhões. Eu tinha visto numa outra matéria 50 bilhões, mas eu fui assim na fonte e ele falou isso. Né? Então, quer dizer, nós vamos ver muitos robôs no futuro, ao menos que alguma mudança significativa possa vir aí. Ok? O que vocês acham sobre essa questão do uso dos robôs para as atividades que a gente não quer fazer ou atividades que as pessoas vão querer cobrar mais pelos serviços físicos? Beleza?